Bom, a pergunta que não quer calar, né? Eu preciso saber matemática para saber programação? A resposta é sim. O computador não faz nada sozinho. Então eu vou pegar aqui a linguagem C, que é uma linguagem mãe. Nós temos uma linguagem de máquina, né, que é a linguagem Assembly. Mas a linguagem C, ela não é orientada a objeto, mas ela é poderosa. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui como, se você receber aqui um projeto para resolver uma equação do segundo grau, né? Claro que você vai fazer a interface gráfica para isso, usando os buttons. Por exemplo, o C Sharp, ela tem lá que você pode colocar uma interface gráfica bem legal para ela, porque ela é orientada a objetos. Não que C também não deixa para fazer isso, porque a gente faz jogos com C, né? Mas C não é orientada a objeto, mas ela é uma linguagem poderosa, principalmente para quem trabalha com matemática. Então vamos lá fazer um projeto aqui que resolva a equação do segundo grau, né? Então a gente vai fazer aqui um programa. A gente vai fazer um programa que resolva um programa em C, tá? Para resolver uma equação, para resolver uma equação do segundo grau. Então você tem que, quando você for fazer o projeto, você vai ter que estruturar o projeto. A primeira coisa que você tem que saber é, logicamente, resolver uma equação do segundo grau. Saber o que é uma equação do segundo grau. Então toda equação do segundo grau é dada da forma ax ao quadrado mais bx mais c. Se tiver essa cara, é uma equação do segundo grau, desde que esse a seja diferente de zero. Porque senão se reduz a uma equação do primeiro grau. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer no programa é que o A e o B e o C, certo? A gente chama isso aqui esse A e B aqui são os coeficientes. E esse x que aparece aqui é a nossa incógnita. Então, o que é resolver uma equação de segundo grau? É achar um valor que, quando substituído aqui na equação, ela dê zero. Simplesmente isso. Então, a gente vai procurar uma solução. Como ela é uma equação do segundo grau, ela vai te dar dois números, um x1 e um x2. x1 e x2 são a solução. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai... São a solução. Então, a gente já decorou aqui, a gente vai usar o algoritmo, que já tem, eu não sei quantos anos, mas ele é milenar. Não foi esse cara que inventou, foi Bhaskara. Se eu não estou enganado, se escreve assim, Bhaskara. Bhaskara. Esse algoritmo, a gente vai utilizar esse algoritmo milenar criado por Bhaskara. O que esse algoritmo diz? Ele fala o seguinte: primeiro a gente identifica o A, depois a gente vai identificar o B e depois a gente vai identificar o C, que são o quê? São os coeficientes. A gente vai identificar esses coeficientes aqui, A, B e C, no programa. Esse é um primeiro passo que a gente vai fazer. No segundo passo, a gente vai utilizar o delta. E aí o delta, a gente sabe que esse delta é escrito por b ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Tá bom? Então a gente vai achar o delta. Achando o delta, a gente vai para o terceiro passo, que é achar x1
utilizando essa fórmula aqui, ó. Para achar a raiz x1, essa solução aqui, pessoal, a gente chama na matemática de... São as raízes da equação. Como é uma equação do segundo grau, logicamente que tem duas raízes como solução. Ah, eu esqueci de avisar aqui, né? Tem uns pormenorzinhos aqui também que a gente vai ter que resolver. Quais são esses pormenores aqui? Esses pormenores são no delta. Tá? Se o delta for menor que zero, como aqui, olha só, se o delta for menor que zero, a gente vai ver que a gente vai ter que achar essa raiz de delta. E aí olha o que acontece. Se o delta for menor que zero, não existe para os reais raiz quadrada de número negativo. Existe para complexo, mas não para... Existe solução complexa, mas não solução real. Então o programa vai ter que parar aqui, para um aluno do ensino médio. Para o aluno de nível superior, ele ia prosseguir, mas para o aluno de ensino médio, a gente vai ter que dizer, ó, se delta for menor que zero, não existe, certo? Não existe raízes reais. Então, não existe raiz real. Agora, se delta for igual a zero, aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter duas raízes iguais, ou seja, x1 é igual a x2. Para caso de delta, você achar um delta igual a zero. E para um delta diferente de zero, a gente vai ter duas raízes reais diferentes. Então o programa vai ter que falar, ó, se delta for menor que zero, não tem raízes reais. E se delta for igual a zero, nós vamos ter aí duas raízes iguais. E para delta diferente de zero, a gente vai ter duas raízes reais diferentes. Aqui, ó, a gente vai ter que colocar isso aqui para o programa ler. E o terceiro passo é jogar no programa a fórmula para achar o x1, que é menos b, mais raiz de delta sobre 2a. Isso aqui é uma fórmula. E para x2 também, que é menos b, menos delta sobre 2a. Então, além do aluno saber programar em C, veja que é necessário ele saber matemática, no caso desse aqui específico. Em muitas questões de linguagem de programação, você vai ter que utilizar a matemática. Então, esse aqui é o esboço do que eu vou fazer lá no programa. Certo? Para que quando eu der uma equação para ele, por exemplo, se eu der para o programa uma equação x menos 3x menos 4x igual a zero, ou seja, eu vou procurar um número que quando substituir aqui, isso aqui seja zero. A solução disso aqui é x1 igual a 4 e x1 é igual a menos 1. Substituindo, você vai ver que vai dar zero. Substitua 4. 3 vezes 4 são 12. Opa, 3 vezes 4 são 12. E vamos ver se vai dar aqui. E quando eu substituir aqui, 4... Isso aqui não vai dar, né? Não é a solução. Deixa eu ver aqui. Menos 3. Aqui não vai dar exato, né? Porque 3 vezes 4 são 12. Então deixa eu colocar aqui 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 3. Menos 3. Deixa eu ver aqui. 5 aqui. Vamos colocar aqui 5. Para ver se dá certo. Deixa eu pegar a borracha aqui. Deixa eu colocar o 5 aqui. Vamos ver se altera alguma coisa aqui. 3 vezes 4 são 12. Aí aqui dá 4. Não, para zerar isso aqui teria que ser... O x aqui teria que ser... Deixa eu ver aqui. Deixa eu apagar essa parte aqui. Deixa eu fazer assim que fica melhor. Deixa eu apagar isso aqui. Apagar isso aqui.
Eu acordei com o cérebro hoje de manhã cedo fraco. Então vou fazer o seguinte. X menos 3 e x menos 4. Menos 1 aqui, vamos lá. A gente vai ter x ao quadrado menos x menos 3x menos com menos dá mais, aqui dá 1. Pronto. Então vamos pegar aqui a equação, essa equação aqui, menos 4x, agora mais 1. Então imagine essa equação do segundo grau. A solução para ela, o x1 vai ser 3 e para o x2 vai ser 1. Então quando eu substituir aqui na equação, olha como é que ela fica. 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 3, 12. E aqui é 1, ó. 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 3 são 12. Mais 1 aqui. X ao quadrado. Menos x, menos 3x. Aqui eu errei bem aqui. Vou dizer hoje com o cérebro fraco. Menos com menos aqui vai dar mais. E aqui vai dar 3. Então aqui errei bem aqui. Então aqui dá menos 4x mais 3 aqui. Pronto, essa aqui é a equação. Então, vamos substituir 3 ao quadrado dá 9. 4 vezes 3 são 12. Mais 3. Observe que isso aqui vai dar 0, verdade. Então, esse cara aqui é a solução. Agora vamos substituir o x2, né? O x2 que é 1. Nessa equação aqui. 1 ao quadrado dá 1. Dá 1. 1. Menos 3 vezes 1 dá 3. Então vamos lá. Aqui. Vamos lá. Então, substituindo aqui na equação, vai ficar 1 ao quadrado dá 1. 4 vezes 1 dá 4. Mais 3 é igual a 0. Vamos ver se isso aqui é verdade. Vai ficar menos 3 mais 3. É igual a 0, verdade. Então, a solução aqui, desse nosso exemplo, é 3 e 1. Então, o que a gente vai fazer? Agora vamos lá para o programa. Vamos sair daqui. Vamos abrir o Deve Ser Mais. Quando a gente abrir o Deve Ser Mais, a gente vai em File. Pessoal, meu inglês é inglês técnico, tá? De cara que aprendeu na marra. Então aqui o Project em C. Eu vou colocar equação do segundo grau. Salvar meu projeto. Isso aqui. Ok. Já tá incluído aqui duas bibliotecas, que é a StudyArrow e a stdlib.arrow. Eu vou incluir mais uma biblioteca, porque agora eu vou trabalhar com matemática, então eu vou incluir a biblioteca Mat, poderosa, mat.arrow. E eu vou aqui incluir aqui uma biblioteca para trabalhar com idiomas, para que quando eu fazer uma coisa bonita, sair com acentuação e etc. Então eu vou colocar locale.arrow. Então eu vou direto para o intmain. Vou colocar no corpo do intmain void. E aqui vou declarar umas variáveis locais, não globais. Primeira coisa, eu vou ter que colocar na biblioteca para que ela leia meu teclado em português. Então eu vou declarar o LC ALL português brasileiro, essa língua mãe bonita, ponto e vírgula. Então vamos lá, ponto e vírgula. Então declarei aí a minha set locale. E agora é o seguinte, eu vou declarar as minhas variáveis como doble, porque são reais, né? As variáveis são números reais, por isso que eu vou ter que declarar como doble.
Então eu vou declarar aqui os coeficientes A, B e C. Na programação isso são chamados de variáveis. O x1, que é a minha solução, o x2, que é a minha solução. Vou declarar também o delta, doble, em real, e um R e um Q, que eu vou dizer para que eu vou declarar. Então declarei aí as variáveis em programação. Ali, lembrando que nós temos que colocar um título aqui, né? Então vou colocar aqui programa em C que resolve a equação do segundo grau. É toda aquela escrita da forma ax ao quadrado, ax ao quadrado menos. Esse chapéu, muito utilizado em programação, significa que esse x está sendo elevado ao quadrado, tá? Mais bx mais c. Ok, feito isso, eu declarei as minhas variáveis como reais, né? Declarei essas variáveis como reais. Beleza. Agora eu preciso dizer para o usuário para que ele digite, para que ele entre com os coeficientes. Então, entre com os coeficientes A, B e C nessa ordem aí. Então, falo para o usuário, olha, se fosse num programa gráfico, é só tá lá A, B e C os campos, mas aqui a gente está mostrando para vocês o código. Então, o usuário vai entrar com os coeficientes, ok, e a gente precisa que o teclado receba. Observe que eu estou usando aqui a função include studio arrow, o i é input, o o é output, então o teclado recebe isso aí. Então eu vou, como essas variáveis são dobles, são reais, eu escrevo porcentagem, o L e o F, tá? Isso é para os coeficientes, aí eu estou declarando o coeficiente A. Então porcentagem 1L para o coeficiente B, e porcentagem L para o coeficiente C. São esses três coeficientes aí. Então, o E comercial, leitura de teclado, o A, a variável A, vírgula, o E comercial para a variável B, o E comercial para a variável C, ponto e vírgula. Então o teclado vai receber isso aí. Então quando eu executar o programa, o usuário vai digitar lá os coeficientes. Só que eu quero mais, eu quero que ele faça na tela, que ele print na tela, depois que o cara digitar isso, eu quero que ele digite a equação para o usuário ver essa equação. Então eu vou a equação do segundo grau, a equação do segundo grau aí vai falar para o usuário, olha, essa equação que você digitou, ela é porcentagem 1, porque eu só quero uma casa decimal, 1f, tá? f x ao quadrado. Esse chapéu aí, tá vendo o chapéuzinho aí? Em matemática ele é que x está sendo elevado ao quadrado. Mas vou abrir um parênteses, vou colocar aqui a porcentagem 1 fx. E para terminar, a gente vai colocar a porcentagem 1f, e aí não tem um x, né? Porque esse termo aqui não leva. Esquecemos de colocar um ponto aqui, porque a gente está aproximando com uma casa decimal, um ponto aqui, pronto. Ok.
Então, ele vai colocar essa equação, vai aparecer na tela a equação que ele digitou para você. Bacana? Se eu clicar aqui e executar, deixa eu só colocar aqui, eu vou ter que colocar, que aqui no caso o Windows é enjoado, para quando eu for fazer o programa aqui para executar, ele não suma da tela. Então eu vou colocar o System Pause e vou colocar aqui o return para o retorno. Aqui, vou colocar o return 0, ok. Eu vou ver se não tem nenhum erro aqui. Então aí eu vou colocar aqui o nome aqui, equação do segundo grau. Ok, salvei. E aí mostrou um erro, né? Quando ele dá esse pane aqui, é porque tem um erro aqui no programa. Aí você vai ter que procurar o erro. Geralmente é um erro de digitação aqui, alguma coisa aqui dentro do programa em si está errado. Então a gente vai ter que ler, né? Include Studio Arrow, Studio Lib, include match.h, ok, include locale.ru, intmain, ok, set locale não tem esse F. Será que esse é o erro que não está dando aqui? Não, que não é esse o erro geral. Ainda tem mais erro. Então aqui ratinho encontrado um erro. Já ajeitamos aqui no set locale. Dublin ABC X1 Delta RQ, ok. Printf. Entre com os coeficientes A. Opa, tá aqui o erro. Tá aqui o erro. Entre com os coeficientes A, B e C. A, B e C. Não era um erro não. Aqui. Ok. O scanf. Opa, tem um erro bem aqui. Isso aqui não é aqui não é um, aqui é um L. Achei. Vamos ver se era esse aqui que estava causando o perigo. Não é ele aqui. Aqui, né? Então, 1F, porcentagem 1F, porcentagem 1F, porcentagem 1F. Aqui uma vírgula bem aqui. Vamos lá? Ainda tem mais erro. Aqui o 1F tá certo, 1F tá certo. Porcentagem A, ou E comercial A, E comercial B e um E comercial C. Ok, isso aqui tá certo. Printf. A equação do segundo grau é porcentagem. Não é 1. Aqui a gente tinha colocado 1L. Esquecemos aqui de colocar 1L. 1L. Ainda tem mais erro ainda. Ele não executa com esses erros. Certo? Ele vê que ele não executa enquanto você não ajeitar isso aí. 1LF aqui. Ok. Certo? Bacana? Beleza. Então, logicamente, se eu declarei aqui no printf tudo isso aqui, eu teria que dizer para ele, ó. Pra ele, já que ele vai substituir, e eu estou usando o printf aqui, eu tenho que dizer para ele aqui que é o A, B e C. Logicamente, né? Então o programa ainda tem erro. Então aqui a equação do segundo grau é porcentagem 1LFx ao quadrado mais porcentagem 1LFx e porcentagem 1LF. Então o cara vai digitar o A, B e o C. Certo? Então, resolvido lá todos os problemas aqui, agora a gente vai executar para ver se está certo aqui. Então, a equação do segundo grau é... Então, quando eu digitar os coeficientes A, B e C, o programa vai imprimir para mim a equação do segundo grau. Vamos executar para ver?
Então, entre com os coeficientes. Vamos colocar aqui 2, 3, 2, 3. Então tá aqui. A equação do segundo grau é 2x ao quadrado mais 2x mais 3. Pressione em qualquer tecla para sair. Ok. Ok. Então aqui, a gente já digitou aqui, só para ficar legal. Vamos colocar aqui, pronto. Beleza. Ok, agora a gente já, o usuário vai digitar os coeficientes, né? E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar essa função R, que a gente declarou aqui, essa função R aqui, como sendo dobro, como sendo real. A gente vai utilizar power. Esse power resolve qualquer número elevado ao quadrado. Como aqui na fórmula, como no nosso projeto aqui, você viu aqui que nós tínhamos aqui, ó, que para achar o delta a gente tinha aqui, ó, que b ao quadrado era igual a 4ac, certo? Então eu vou escrever isso aqui, ó, esse b ao quadrado aqui, ó, como sendo só essa parte aqui, utilizando a função power. Então eu vou declarar essa função power como sendo b ao quadrado aqui. Então R é power b ao quadrado. E agora eu venho com a função delta. Eu digo que delta vai receber R, porque aqui a gente tinha que delta é b ao quadrado, então tá aqui, ó, esse R é b ao quadrado, menos 4 que multiplica o A vezes o C. Então aqui você tinha aqui, não sei se você tinha aqui, b ao quadrado menos o 4 que multiplica o A que multiplica o C. Então eu declarei essa função R power. Então esse B aqui é elevado ao quadrado. Então eu chamo ele aqui, ó. E aí eu vou utilizar mais aqui, ó, que eu disse aqui o Q. Não sei se você tinha declarado uma variável Q aqui, que ela era dobro, que é justamente essa raiz quadrada de delta. Certo? Então a gente pode escrever aqui Q como sendo SQRT, tá? SQRT delta. Então essa função Q aqui, deixa eu colocar ponto e vírgula aqui, senão vai dar um erro no programa. Ó, esse Q aqui vai dar a raiz de delta, ó, tá? É a raiz quadrada de delta. Então aqui eu estou dizendo, aqui eu estou achando a raiz quadrada de delta. Veja que você tem que saber matemática para estar fazendo a programação, certo? E agora eu quero que o programa imprima na tela quem é esse delta. Então aqui, ó, a equação no caso a equação não, o delta é igual, e aí eu quero que esse delta para mim venha em duas casas decimais, LF, porque ele é dobro, barra N, e aí eu só coloco aqui no print aqui, ó, quem que vai imprimir para mim? Quem? Vou chamar a função delta, essa aqui, ó, ponto e vírgula. Bacana? Então eu vou ver se não tem nenhum erro. Que ele deu um erro aqui, ó. Ó o erro aqui, ó. Tem um erro aqui. Quando o programa aparece em vermelho é porque você errou aqui. Então o erro, faltou um Nzinho aqui. Opa, bacana, né? Esse compilador aqui deve ser, mas é muito bom. Então aí, agora ele vai imprimir o delta para mim. Quer ver? Eu vou pegar essa equação aqui, que já está aqui, ó. Vou pegar essa aqui como exemplo, ó. Então, nesse caso aqui, nosso, o A é 1, certo? Deixa eu só colar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa equação que está aqui, vamos de novo aqui para matemática, que deu x ao quadrado menos 4x mais 3. X ao quadrado menos 4x, volta aqui, mais 3. Então aqui o A é igual a 1,
O B é igual a menos 4 e o C é igual a 3. Agora acordei, estava com sono para gravar esse vídeo. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Menos 4. Menos 4 que multiplica o A que é 1 e o C que é 3. O delta aqui vai ser 16, 12. O delta aqui é igual a 4. Então, quando eu digitar isso aqui no programa, 1, menos 4 e 3, o delta vai aparecer como sendo igual a 4. Então vamos decorar isso aqui. 1, menos 4, 3. Vamos lá para o programa. Então tá aqui o programa aqui, eu vou só colocar aqui, vai ficar melhor visualizar. Então eu tenho que abaixar isso aqui para cá, né? Pronto, aqui fica melhor para você visualizar. Então aqui eu vou digitar aqui entre com os coeficientes 1, menos 4 e 3. Então ele já deu aqui para você, ó. A equação do segundo grau é 1x ao quadrado, tá aqui, mais com menos dá menos, menos 4x mais 3. E o delta é igual a 4. Aqui, o delta deu igual a 4. Se você pegar aqui, você vai ver que o nosso delta aqui, ó, nosso delta aqui é 4. Condiz com o delta que tá aqui. Ó, o delta é igual a 4. Então já fizemos essa partezinha aí, né? Bacana? Eu vou colocar aqui no delta, o delta é igual a... Eu vou colocar um 2 pontos. Pronto, já temos o delta. Agora vem aquela condição que nós falamos aí, ó. A condição para o delta. Né? Nós temos que colocar aí as condições para o delta. Então vamos lá. Para isso a gente vai usar a seguinte, o if. Um condicional. If. Para o delta. Para um delta menor que 0, quando o delta for menor que 0, o que o programa vai colocar para mim? Nós já sabemos que quando o delta for menor que 0, não tem raízes reais e sim complexa. Mas para o aluno de ensino médio, que está de bom tamanho, a conta para aqui. Então não existe raízes reais. Parou aí a conta. E sim complexas. Que aí vai estudar isso lá na universidade. Então não vai interessar para ele aqui. E sim complexas. Tá? Barra N. Barra N aqui. Pronto. Então, se por acaso o delta for menor que 0, cai aqui. Acabou a conta aí. Mas se caso não for, a gente tem aqueles casos lá. A gente vai usar o else if. Né? Se delta for igual a 0, o que o programa vai escrever? Se o delta for igual a 0, o programa vai escrever um printf. Ele vai escrever assim, ó. Existem duas raízes iguais, ou seja, duas soluções iguais. O programa vai escrever isso aí, tá? Ainda tem mais outra condição, né? Else if. Else, se não, é a última condição, certo? Mas a gente vai fazer o seguinte, ó. Se não for isso, se for isso aqui, então, se não cair nenhuma das condições, a gente vai aqui pro se não, que aí morreu tudo. Aí é o caso lá das raízes serem diferentes. Então a gente vai ter duas raízes diferentes. Pronto, a gente vai ter duas raízes diferentes. Certo? Pronto. A questão do delta está resolvida. Se delta for menor que 0, cai aqui. Mas se não for, aí vai verificar se o delta for igual a 0 e cai aqui. Se não for nem essa, então é essa aqui. Duas raízes diferentes. Pronto. Então a questão do delta está resolvida.
Aqui ele achou um erro aqui. Botou aqui. Isso. Deixa eu fechar esse parênteses aqui. Agora sim, vamos lá. Achou um outro erro aqui. Botou eu fechar aqui. Pronto. Aqui. Ponto e vírgula. Ok. Um erro de novo aqui, né? printf pause. Bacana. Duas raízes reais e tal. Ele tá achando um erro aí. Printf. Vamos executar. Ok, vamos lá. Vamos executar aqui. Compilar e executar. Um erro de arquivo aí. Não influenciou muito não. Ele tá achando um erro aí, né? Vamos lá ver aqui de novo. O que é que tá errado aqui? Delta. Se delta for menor que zero, printf. Mas naquela hora não tinha nenhum erro aqui. Deixa eu só copiar aqui e verificar o que ele tá dando aqui. Ele tá dando esse bug aqui, mas eu não tô vendo nenhum erro aqui para ele tá dando esse bug. É a equação do segundo grau. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar o que eu escrevi aqui. Eu vou deixar isso aqui dentro. Ele tá dando esse erro aqui. Eu vou copiar tudo isso aqui, pessoal, para tirar esse erro aqui que ele tá dando aqui no programa. Vou fazer o seguinte, eu vou lá em New Project C, vou dar um nome diferente, Projeto 4, deixar como Projeto 4. Vou colocar, deixa como Projeto 4, vai. E aí eu vou só colocar na pasta aqui. Vou compilar para ver uma coisa. Ok, vou colocar só grau. Grau é... colocar a equação aqui. É 2, pronto. Aí, saiu o erro. Pronto, já saiu o erro. Incompatibilidade com alguma coisa aí, né? Ok, então, vamos fazer um testezinho lá. Vamos colocar aqui. De propósito, eu vou colocar uma que dá, ó, aqui, ó. A equação do segundo grau tá aqui a equação, o delta é igual a menos 3. Aí o programa já colocou. Não existe raízes reais, e sim complexas. Pressione em qualquer tecla para sair. Então você já viu que funciona direitinho aí, funcionou. Certo? Então vamos prosseguir em frente. Agora, a gente vai resolver a questão logo. De uma vez, né? Então, printf. Tá? A raiz x1, a gente quer a raiz x1. A raiz x1 é igual a porcentagem, ponto. Eu quero em duas casas decimais, LF. Tá? Barra N. A primeira equação. E aí, eu vou ter que ir lá na fórmula do x1. Por isso que eu falei, tem que saber matemática, né? Eu vou lá na fórmula do x1 que tá aqui, ó. Você decorou? Volta aqui para ela aqui. Nosso esboço, ó. x1 é menos b mais raiz de delta 2a. Então eu escrevo aqui, a parênteses, menos b mais o nosso delta. O nosso delta a gente chamou de Q. Tá vendo aqui? O Q é a raiz quadrada de delta. Esse delta aqui. Essa função aqui ele vai chamar aqui o Q aqui dentro. Q. Tá bom? E barra 2 vezes o A. Pronto. Ponto e vírgula.
Aí para não ficar digitando, eu vou só copiar isso aqui. Vou colar aqui. E aí não é a raiz x2, é a raiz x2 aqui. Aqui é menos na fórmula. Delta é menos b, é menos b, menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Certo? Então vou só rodar para ver se não tem nenhum erro. Não tem nenhum erro. Então o programa está pronto para resolver o nosso problema. Então vamos voltar aqui para o nosso problema. Vou só aqui deixar ele dessa forma. E a gente tinha a seguinte equação que eu vou colocar aqui do nosso lado aqui. Então, ok. A gente tinha essa situação aqui que a gente resolveu, né? Então, essa equação aqui, a gente já sabe aqui que a raiz dela deu quanto? Deu 3 e 1. Então, vou voltar para cá. x1 aqui deu 3. E o x2 deu quanto aqui? Deu 1. Deu 1. Mas é só de pegar o x1 aqui pelo delta. x1. Deixa eu só colocar aqui que é melhor. Vou fazer o seguinte, eu vou resolver que é para você ver manualmente primeiro. Vamos lá. x1 vai ser menos b, menos com menos dá mais, 4, mais a raiz quadrada de delta, que no caso aqui, a raiz quadrada de 4 é 2, 2, 1, 2. Então, delta x1 é 3. E x2? x2 é menos b, menos com menos dá mais, menos raiz quadrada de delta, que é 4, são 2, 2 vezes o a, que é 2. Então, delta aqui é igual a 1. Vamos jogar no programa? Está aqui o nosso programa, a gente vai executar. Está aqui a tela. Entre com os coeficientes A, entraremos com 1. Com B, menos 4. Com C, 3. Então, a equação é 1 sobre x ao quadrado, está aqui, menos 4x mais 3. O delta é igual a 4, está aqui. E duas raízes reais e diferentes. Aí tem um probleminha aqui no programa. Que faltou um barrainho aqui só para ficar bonito. Vamos lá, onde foi? Aqui, para ficar bonito. Aqui, ó, faltou um barrainho aqui. Para não ficar tudo junto, a gente vai só... Volta de novo para cá, aqui. Ok, vamos aqui. Vamos lá. Aqui. Pronto. Entre com os coeficientes A, 1. Entre com o coeficiente B, menos 4. Entre com o coeficiente C, 3. Agora sim. A equação do segundo grau é 1x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 0. Certo? Só para ficar bonito aqui também. Na hora que nessa parte aqui que a gente colocou, a gente poderia ter colocado aqui, ó, igual a 0. E a gente vai só compilar. E a gente executa isso. Pronto, agora sim ficou legal aqui. Vamos lá? Entre com os coeficientes A, 1. Entre com os coeficientes B, menos 4. Entre com C, 3. Então tá aí. A equação do segundo grau é 1 sobre x ao quadrado menos 4x mais 3. O delta é igual a 4, como está aqui, né? As duas raízes diferentes, Aí esse diferente aqui, ó, tem esse problema aqui que eu quero tirar daqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Duas raízes reais e 5 completas, barra N. Coloquei aqui o barra N aqui. Vamos ver então aqui. Compilando. Tá dando esse erro aqui de novo. E eu vou só, para não perder tempo aqui, que eu não vou ficar procurando
esse erro não, eu vou aqui no... Eu vou copiar isso aqui. Vou fazer o seguinte. Eu vou no Project. Assim. Aqui, projeto 5. Aqui. Deixa eu compilar aqui. Então não tem nenhum erro, né? Agora sim a gente pode executar. Vamos lá ver se funcionou legal. Vai ficar bonitinho, vai ficar bonito. Vamos lá. Esse aqui é o projeto final, então. Entre com os coeficientes A, 1. Entre com o B, menos 4. Entre com C, 3. Agora sim, tá aqui. Agora ficou legal. Aqui eles colocou os coeficientes. A equação do segundo grau é 1x ao quadrado mais comendo dá menos 4x mais 3 igual a 0. Então, aqui o programa já fala para você que tem duas raízes diferentes. E ele vai dar a raiz x1, como eu tinha calculado aqui, 3. E ele também dá a raiz x2, que é 1, como está aqui. E aí, resolvido o nosso problema. Pressione qualquer tecla para sair. Ok. Então, eu vou colocar aí embaixo para você. Eu vou deixar aí todo esse programa aqui, feitinho, bonitinho, para você estar praticando aí. Você baixa o Deve Ser Mais e você pratica. Aqui não tem nenhum erro, ó. Tá vendo? Nenhum erro. Então o programa está funcionando legal. Falou, gente, um abraço.